Santa Ceia do Senhor, né? Vamos receber o céu mesmo, palma para Jesus nesse momento. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo Jesus. Amém. Todos sentados, amados, hoje iremos Aleluia, Deus. na continuidade nesta palavra, que hoje para nós ela é liberada com abundância. Isso é importante. A palavra de Deus, sentimos esse efeito. E a palavra é liberada com abundância. Palavra de Deus. Eu quero convidar a minha esposa para dar sua participação na palavra do Senhor da glória. E bendito o nome dele para sempre. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na santa paz do Senhor. Igreja, como é sempre, vamos glorificar o nome do Senhor, como você venha, porque hoje é o dia da ceia
levantar. Mas tem alguém para jogar pedra, mas o bom pastor vai lá e traz de volta. E ele se alegra, esse é o nosso Senhor. Ele é um Deus bondoso, santo, verdadeiro. Quantos estão caindo, não chegou ninguém para levar uma palavra de fortalecimento, para dizer: Jesus, olha mulher, ele manda te buscar, ele te quer de volta. O arrependimento é a melhor coisa quando nós nos sentimos fracos, frágil. Mas nós temos um bom pastor. Ele é o único bom pastor que olha a situação do homem e da mulher. E quando ele vê que aquele homem e aquela mulher está caindo e se volta para ele, ele é o primeiro a trazer para si. Porque ele não faz acepção de pessoas, ele quer que todos se salvem. Igreja, nós temos um Deus santo, verdadeiro, um Deus bondoso. Então, igreja, não importa a situação que você está passando, olhe somente para Cristo. Se anda diante dele, fala com ele, porque ele não nos abandona na hora da nossa angústia. Ele se faz presente, estará presente em todos os momentos do homem e da mulher. Vai, cai, mas ele é quem levanta, porque ele é muito santo. Glorioso Deus, nessa noite, igreja, vamos orar pelos nossos irmãos que não estão aqui, que não puderam vir tomar ceia, aqueles que estão amados, doentes. E também vamos orar por aqueles que estão voltados, porque são tantas vidas, né? São pais, são mães, são pessoas que perderam os entes queridos, são parentes. Vamos orar para que o Senhor lhe dê a força, a graça, para que ele seja está sempre na presença do Senhor, porque a igreja, tudo aqui nessa vida vai passar. A única coisa que nós não devemos deixar é a presença do Senhor se afastar de nós. Mesmo na hora da angústia, do luto, que a presença do Senhor esteja conosco, porque ela é que nos levanta, nos sustenta, e a graça de Deus é maravilhosa quando ela chega na vida do homem e da mulher, mesmo nos piores momentos da terra. Vamos nessa noite já orar pelos doentes, desesperados e lutados, o Senhor venha visitar. Glorioso Deus Santo, aqui está a tua igreja. Tu conheces, tu sabes a necessidade dos teus servos. Tu sabes, Jesus, a necessidade dos teus filhos. Então, Jesus amado, nesta noite, alcança a tua sombra, meu Pai, cada hora, cada mulher, cada criança, cada jovem, Senhor. Aqueles que estão acompanhando a família, Pai, aqueles que estão amados, pessoas que se viram angustiadas, animais, pelo Senhor, o Senhor é quem nos salva os corações, o Senhor é quem traz completamente coração, meu Pai, meu Senhor da graça, tua misericórdia, tua presença. Levanta, meu Deus, merece o Senhor as mãos, Pai, essa noite, meu Deus, se desviar tudo, aqueles que nas praças, meu Pai, assim das ruas, Jesus, alcança em nome do Senhor Jesus, meu Pai, aleluia, meu Deus, alcança em nome do Senhor Jesus, meu Deus, trazendo completamente coração, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que acha para chamar se não tem nada, aleluia, Jesus, Senhor, não saber, está contemplando a cada vida, está contemplando a cada moça, está contemplando o Senhor a cada lágrima, mas Jesus, por sua mão, coloca tuas mãos, vai para tua obra, no meio do teu céu, teu filho, eu entrego o Senhor nas tuas mãos, Senhor, essa noite teu céu, aleluia, na palavra, faz conforme teu querer e a tua vontade. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Graças a Ele, ao Senhor, nós iremos meditar na boa palavra de Deus que nos alimenta a palavra de Deus. Aleluia, meu Deus. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Capítulo 1. Primeira epístola do apóstolo Pedro. No capítulo 1, versículos 18 e 19. Graças a Ele, ao Senhor nosso Deus. Primeira epístola do apóstolo Pedro. Pedro, o homem que recebeu de Deus a incumbência de
transmitir a palavra de maneira que os corações foram abertos. Vamos, Epístola de Pedro, a Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo, graças a Ele, ao Senhor nosso Deus, que permanece para sempre. Aleluia. Eles vão procurando para juntos nós meditar nela, nesta boa e gloriosa palavra. A Epístola do Apóstolo Pedro, que foi o edificador, segundo a ordem de Cristo, o edificador da igreja primitiva. Foi Pedro que foi comissionado por Cristo para transmitir a palavra com a verdade discernida. Encontraram? Diz aqui a palavra de Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18. E também 19. Graças a Ele. Encontraram? Vamos ter a boa palavra dele, meditar, que é a nossa segurança constante. E o apóstolo Pedro. Então vamos analisar bem o versículo 18. Ele faz um comentário e para também dar o resultado. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Versículo 19. Mas com o precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeitos e sem manchas. Algumas traduções falam manchas, mas a palavra é a mesma. Mas com o sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mácula nem mancha. Mas o sangue de Cristo, diz aqui a palavra de Deus, sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo, o Senhor da glória. Se quisermos, podemos completar o versículo 20, que diz a palavra igual. Na verdade, nos conheceu, se nos tivesse conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestou no fim dos tempos por amor de vós, diz a palavra. Pode sentar que nós já oramos, já vamos meditar na palavra de Deus de uma maneira toda suficiente para nós. Nós temos e sempre comentando, segundo a Bíblia Sagrada, e a palavra de Deus só veio a ser bem compreendida, bem interpretada do dia de Pentecostes para cá. Fora disso, a palavra estava oculta aos ouvidos, não de todos, mas de muitos. Aí o apóstolo Pedro, um deles, que aconselhou Cristo a fundamentar o seu ministério sem derramamento de sangue, porque na verdade ele ainda não tinha visão ampla sobre o ministério
o derramamento do sangue de um inocente. No capítulo 16 do Evangelho de Mateus, Jesus, de tempo em tempo, ele comentava a sua morte. Porém, para os apóstolos, eles não estavam falando nada. Falava sobre a ressurreição ao terceiro dia. Eles estavam voando, como se não tivesse ouvindo nada. Para a igreja, analise bem o valor que nos traz a presença do Espírito Santo. Como nos valoriza um homem que aconselhou Jesus. Olha, Senhor, compadeça de ti mesmo. Não vá a Jerusalém. Não foi isso, irmão João? Está no capítulo 16 de Mateus, né? 16 na sequência. Tenha compaixão de ti mesmo. Não vá a Jerusalém. Não vá te entregar ao sofrimento intenso. E quando Pedro estava ainda em uma visão bem obscura, aí Pedro, não é que Pedro estava endemoniado, mas naquele momento, o inimigo aproveitou aquela fraqueza de Pedro e incitou a aconselhar Cristo a não morrer. Aí ele foi repreendido por Cristo, Jesus, e continuou a sua jornada. Porém, a promessa estava sendo feita. Quando Pedro se converteu, quem lembra o dia da conversão de Pedro? Foi a primeira vez que Pedro sentiu Cristo através da sua presença. Às vezes as pessoas têm um dom que Deus deu, expulsa demônios, ora Deus ressuscita até mortos, Deus opera sinais e maravilhas, e a pessoa não tem a presença de Deus. Pensam nisso. A primeira vez que Pedro contemplou e continuou foi quando ele foi revestido do Espírito Santo, com a finalidade de conviver com a presença de Deus. Isso não é perigoso? Pessoas têm dons. Um exemplo bíblico: Jesus disse aos discípulos, incluindo Pedro e incluindo também Judas, lá no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, principalmente o versículo 19, Jesus dizendo aos discípulos: eis que eu vos dou poder para pisar escorpiões, assim por diante, serpentes e toda a força do mal, e nada lhes fará dano algum. Só que na doutrina fundamental do princípio de um relacionamento de Deus com a pessoa, ali não está dizendo que a presença de Deus no sentido ético, pleno, testemunhante, estava com ele os dons. Mas aquele poder para exercer dons, e não poder para testemunhar até naquele momento de salvação. Por isso que Paulo disse: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem. Romanos 1, versículo 16. Mas no 16 ele completa sobre a presença de Deus. Porque nele se descobre a justiça de Deus, como está escrito: de fé em fé
Porque diz a palavra de Deus que o justo viverá da fé. Aí ele estava demonstrando o poder eterno e não o poder passageiro. Estão compreendendo? Um exemplo. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa cheia de autoconfiança, ela vive na presença de Deus espiritualmente falando? É preciso que descobrimos, porque a gente observa um certo tipo de avivalismo, que a igreja se expande em movimentos. Só que na interpretação correta da palavra, geralmente o avivalista quer forçar a situação da maneira que ele acha que deve. Então ele testemunha que a presença de Deus está isenta. Igual também Pedro, os apóstolos viveram 3 anos exercendo os dons e sem A presença. Por quê? Irmãos, quando uma pessoa ela gosta de criar confusão na igreja, ela não tem a presença de Deus. Preste atenção. Um crente de contenda, quando promovido por contendas, não possui a presença de Deus. Possui o dom, sim, mas o dom passageiro. Isto é bem bíblico. Lá no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, lá refere que eles não estavam na presença de Deus. Por que não estavam? Porque eles estavam confiando quem era maior do que o outro. Eles tinham os dons, estou referindo várias vezes, para que alguém fique bem que não descobriu, descubra com a realidade e fazendo o exame sobre nós mesmos. Pedro, ele já teve esse exemplo, e ele, isento da presença de Deus, ele disse que Jesus estava enganado com ele. Exatamente. Pedro, isento da presença de Deus, quando houve a notícia, Jesus morreu, eles estavam lá de longe, mas ali, chegando os 3 dias, ele disse: agora sabe o que acontece? O meu ministério terminou, eu vou pescar. Está escrito no capítulo, tanto no capítulo 5 de Lucas, também como nos capítulos 21, que fala sobre a ressurreição, assim por diante do Evangelho de João. Então ele estava, é bom compreendermos isto para não enganarmos a nós mesmos. Agora, no dia em que foi inaugurado o ministério da plenitude de Deus, aí Pedro não saiu mais da presença de Deus. Tá bom? Pedro não mais saiu da presença de Deus. Porque aquele mesmo Pedro que aconselhou Jesus isentar a presença do derramamento de sangue para resgatar os perdidos, daquele dia para cá, aí ele se converteu a Deus de uma maneira toda especial e não se encontra mais sobre contendas de apóstolos, atitudes precipitadas dos apóstolos. Daí para frente, os apóstolos passaram a conviver em que posição? A presença de Deus é diferente. Preste atenção uma vez e outra. Medite bem no efeito que nos traz a conservação e a definição sobre salvação. Aí o apóstolo, depois que ele passou a conviver na presença de Deus, se tornou um apóstolo compassivo,
compadecedor juntamente com todo o corpo de apóstolos. Eu quero dar um exemplo disto. Quem pode ler aí Atos capítulo 6, verso 4? Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. A irmã Valéria, se quiser ler, ou alguém, outro irmão. Atos capítulo 16, capítulo 6, versículo 4. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor da glória. Então, os cultos, eles devem ser de transmissão, de ensinamento, para que ninguém se confunda. É uma realidade. Encontrou? Verso 4. Mas nós pacientemente perseveraremos. Perseverar é paciente. Na oração e no ministério da palavra. Eles estão dando testemunho e estão plenamente na presença de Deus. E aí não tinha mais espaço para criar discórdia, promover discórdia, mas agora sim, edificados na presença de Deus. É o qual ele transferiu esta palavra já na convivência da revelação fundamental dos princípios elementares da palavra. Ele foi lá no princípio, porque na época na época da lei a Israel, a cultura de Israel, que representava a riqueza de Deus em sentido máximo, era exatamente por meio do ouro e da prata. Me lembro bem quando Eliezer foi buscar uma esposa para Isaac, o filho de Abraão. Ele encontra com a Rebeca e ele deixa a Rebeca toda enfeitada de ouro e prata, colares, pulseiras, pendentes no nariz, colares nas orelhas, e também, ou seja, enfeite nas orelhas, colares no pescoço, demonstrando que ele era servo de um homem, que era servo de Deus e era muito rico, mas apresentado por ouro e pelo ouro e pela prata. Era o ponto mais alto que eles apresentavam a Deus na cultura de Israel. Até mesmo não somente as mulheres, mas os homens também. Tinha aquela cultura de apresentação da maneira que é conhecido na Bíblia Sagrada. Depois que o apóstolo Pedro veio trazer para nós acerca da presença de Deus, e a única maneira que a pessoa foi resgatado para divulgar a imensa graça, as grandes riquezas do poder de Deus. Agora Pedro acordou. Estão compreendendo? Ele agora se desperta, demonstrando a salvação, mas com fundamento de eleição. Falando da salvação, aplicando a palavra para um povo eleito. Ele implica a salvação por eleição. Imagina bem, quando ele diz, sabendo primeiramente isto, que não foi com ouro nem com prata, nem com coisas incorruptíveis, que vós fosse resgatados da vossa maneira que por tradição recebeste dos vossos pais. Só aí ele encontra na razão da palavra o fundamento pleno da salvação, relacionado com o quê? O sangue do
cordeiro. Então, algo que estava em primeiro lugar, que era o ouro e a prata, passou-se para segundo lugar. Por que segundo lugar? Porque a divulgação não é hoje ouro e prata, mas a divulgação é a redenção através do caráter. O caráter de Cristo atuando em nós de tal maneira que a sua presença, ela dá testemunho que somos servos dele. Mas com o precioso sangue de um cordeiro, com imaculado, incontaminado, que não tinha manchas, não tinha pecados, não tinha nem vínculo de pecado. É o resgate. Por isso que, sempre comentando, o cristão é vítima de maldição. Precisamos compreender isso para ter uma resposta exata. Não. Onde o adversário vê observa o crente resgatado com sangue, quer dizer, o caráter, a união. A união, ela é tão insegura que a união para Deus é considerada como sacrifício de jejum. Quem já leu? Quem já leu? A fraternidade, a união, o compadecimento, o auxílio necessário, às vezes por alimentos, roupas, ou mesmo palavras acolhedoras, que é o exemplo de quem foi resgatado pelo sangue de Cristo, que promove o quê? Um sacrifício chamado sacrifício de jejum espiritual. Por isso que ele estava referindo que esse resgate trouxe para nós até mesmo ampliamente ampliada para valorizar o efeito da palavra de Deus, dado pelo Espírito Santo. Agora, esse resgate, que é na presença de Deus, tem como base o amor. O amor, ele traz uma natureza que a pessoa não se exalta por nada de bom que faz. Ela não pratica qualquer boa obra para humilhar outra pessoa. Esse é o testemunho daqueles que foram resgatados com o precioso sangue do Cordeiro. Eu quero até mais dar referência sobre salvação como presente e o acompanhamento da salvação. Vamos dar uma olhada nas palavras ditas por Paulo, no capítulo 4 aos Filipenses, versículo 5. Glorificado, exaltado és o nome do Senhor, a glória. A epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4 e versículo 5. Aleluia! Encontraram a palavra? Pode ler, irmã, vez, você não dizer. E verso 5, epístola de Paulo aos Filipenses. Seja a vossa moderação notória a todos os homens. O Senhor está próximo. Isso. Deus, Ele é Deus de perto. E não de longe. Mas, no entanto, que a pessoa tenha o Espírito de Deus em forma de plenitude para promover unanimidade. Presença de Deus, está compreendendo? Resgatados com o sangue do Cordeiro para vivermos diante espiritualmente, porque materialmente
Os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. No capítulo, parece que é 16 de Provérbios, verso 4. Analise bem. Mas qual é a nossa atitude em receber a Cristo? É a convivência com aquilo que nós mais precisamos, é paz. E nessa paz que o Senhor nos deu, ela só foi inaugurada pelo sangue do Cordeiro. O sacrifício feito pelo sangue do Cordeiro. Agora nós temos paz com aqueles que querem exercer paz, que é a segurança plena da nossa confiança em Cristo Jesus, o Senhor da glória. E o sangue foi já programado por Deus antes do quê? Antes da fundação do mundo. Pedro fala isso, aprendendo com Cristo. Paulo também fala a respeito desse assunto, aprendendo com Cristo. E nós também pedimos a Deus e temos a informação dentro da palavra de Deus. E aquilo que nós pedimos de bom, segundo a palavra de Deus, Ele nos ouve. Glória a Deus! Então nós sentimos esta segurança, esse momento de ser feliz. Não ser dado. Ou seja, pessoas que gostam de promover contendas ou inquietar o psicológico de outra pessoa, mas sim estarmos nessa virtude do Espírito Santo em união. Essa união é sustentada pelo amor. O amor que ele comanda as qualidades. Todas as qualidades, boas qualidades, são comandadas pelo procedimento da prática do amor de Deus. Como assim? Israel estava cultuando, Israel estava jejuando, estavam ofertando e isento da presença de Deus. Estavam também orando e estavam isento da presença de Deus. Quando o profeta diz: ergue a tua voz como a trombeta, não te detenhas, anuncia o teu povo os seus pecados e a casa de Israel as suas transgressões. O povo reclamava que Deus não estava ouvindo porque eles estavam fora da presença de Deus e negociando com Deus, jejuar por barganha, por algum motivo de alguma coisa. E não é assim que funciona. Quem sabe que não é. Quando você jejua para Deus dar aquela bênção que você já menciona, você está jejuando para você mesmo. Quando a pessoa dizima para humilhar outra pessoa, ela está dizimando para ela mesma. Quando é bem assim que a Escritura diz. É verdade. Quando ela ora e jejuma, pratica as boas obras para desfazer de outra pessoa, ela está fora da presença de Deus e ela não está sendo ouvida por Deus. Ela está fazendo para ela mesma. No capítulo 7 do livro do profeta Zacarias, nós escrevemos 4, 5 na sequência, Deus faz a pergunta: quando vós comerdes, é para vós? Sim, para o nosso físico. E quando jejuardes, é para vós? Se for para nós, nós estamos isentos da presença de Deus. Mas se jejuar para Deus, com o propósito de não humilhar alguém, não promover contendas com alguém, não divulgar vínculo de orgulho, automaticamente o jejum não é para nós, é para Deus. A oração não é para nós, é para a glória dele.
Ainda dá um tempinho. Abra a sua Bíblia aí em 1 Coríntios 10, 31. Glorificado, exaltado é o nome dele. É tantas pessoas negociando com Deus, pensando que está espiritualmente na presença, está fora da presença. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Quem encontrou pode ler, a irmã mesmo, a irmã. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. E qual é a divulgação ou a interpretação que nos demonstra que estamos fazendo tudo para a glória de Deus? É quando não nos humilhamos alguém. Como a irmã leu em Filipenses 4, capítulo 4, verso 5. Seja a vossa equidade, a igualdade notória a todos os homens, perto está o Senhor. É o testemunho pleno do resgate pelo sangue do Cordeiro. Foi resgatados para quê? Porque nós vemos bem a salvação em coração. Nós estamos debaixo da misericórdia de Deus. Aleluia! Estamos debaixo da alegria de Deus. Mas quando entra a contenda, ou o preconceito ou racial, ou preconceito religioso, as pessoas deixam de estar debaixo da alegria de Deus e passam a ser debaixo da ira de Deus. Por isso que Deus nos transferiu da antiga lei para a antiga graça. Ou a presente graça, melhor dizer. Porque a antiga lei deixou Deus irado com o povo. Por quê? A lei é boa, é santa, é justa, mas o povo não consegue cumprir a lei. Então Deus fica irado com a quebra de regras. Agora, nos dias atuais, o Senhor da Glória nos aconselha. Vamos analisar esta palavra, o testemunho do resgate pelo sangue de Cristo. No capítulo 14 do Evangelho de João, em versículo 27. As irmãs podem ler, as irmãs que estão lendo. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Glorificado é o nome do Senhor da Glória. Encontraram? Pode ler. Isso. Eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, e nem fique com medo. Isto. Quem tem medo de Deus, nunca se liberta. Porque quando ele cometeu uma falha, ao invés de ele chegar sinceramente, assumindo a responsabilidade, ele fica com medo da punição de Deus, sendo que Deus está pronto a perdoar. Não se turbe, nem tenha medo. Vocês não estão compreendendo a palavra? Estão? Glória a Deus. Compreendendo? E o medo, ele gera desconfiança de quem não se deve desconfiar em Deus. Assim foi. E exercendo a paz, já porque a nossa pregação, ela tem fundamentos bíblicos, não tem? Tem fundamentos sobre a palavra dos anjos, dos profetas e dos apóstolos. Por isso que nós temos que ter cuidado a não pronunciar palavras que os anjos não têm coragem de pronunciar. É uma realidade nisto. Temos exemplos sobre palavras que os anjos disseram e que os profetas disseram. No capítulo 3, 4 do livro do profeta Malaquias, o profeta, homem humano, profetizou acerca da preparação do povo para receber a graça. Mas no contexto da palavra do profeta, quem usou a palavra? Gabriel. Veio lá do céu. As irmãs compreenderam ou não?
Vamos ver isto ainda nos minutos que faltam, daqui a pouco terminaremos, celebrarei a ceia, no capítulo 4 do livro do profeta Malaquias, versículos 5 e 6. Aleluia, e glorificado é o nome do Senhor. Por isso que a palavra ela tem uma ligação. Ministério dos anjos, palavra dita pelos anjos, pelos profetas, pelos apóstolos e por nós, que somos também seguidores, dando a sequência à palavra. Pode ler, Malaquias 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos seus pais, para que não venha a ferir a terra com uma maldição. Os irmãos observam que na lei a maldição só saía quando você ofertava. Quando você dizimava, na graça não. A maldição sai no momento que você aceita Cristo. Agora você já vai dizimar, ofertar, visitar, fazer outros trabalhos, porque é bendito. Olha o contexto dessa palavra já dita pelo anjo, lá no capítulo 1 de Lucas, irmão. Capítulo 1 de Lucas, versículos 16 e 17. Glorificado és o nome do Senhor da glória. Aleluia! Como é importante você transmitir a palavra com segurança e também a responsabilidade de quem está ouvindo. Lucas capítulo 1, versículos 16 e 17. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, dos desobedientes à prudência dos justos, tornar pronto a um povo preparado para o Senhor. Quem foi esse homem? Anúncio do nascimento de João Batista. Vê o versículo 19, irmão, 18 e 19. Zacarias disse ao anjo: como eu saberei isto? Porque eu sou um homem velho e a minha esposa avançada em idade. Respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que permaneço na presença de Deus. Eu sou enviado para falar a ti e para mostrar a ti estas alegres notícias. Os irmãos compreenderam que as mensagens têm que ter muito cuidado, porque lá no passado, como a irmã leu, quem estava falando sobre a vida de João Batista na virtude de Elias? No Espírito Santo que Deus deu a Elias, também daria a João Batista. Não foi um profeta homem? Um profeta humano? Foi isso ou não? Sim. Profeta Malaquias. Agora, a mesma palavra, ela está ligada ao ministério do anjo, quem? O anjo Gabriel. Veja bem, eu já comentei isso outras vezes, que tem pessoas que invertem o ministério de Gabriel para o espiritismo. Gabriel, ele está chegando, ele aqui chegou, ele aqui todo mudou, ele é Gabriel. Então é um corinho dos pagãos, totalmente dos pagãos. Não se pode colocar Gabriel nesse rol aí. Agora, quando nós vamos transmitir a palavra, Elias, ou João Batista, veio na virtude e poder de quem? Que Deus tinha dado a Elias. Isso não liga como alguém prega a reencarnação. É virtude. E ele trouxe a palavra de arrependimento para que através do arrependimento a presença de Deus permanecesse nos arrependidos. Oh, louvado é o nome do Senhor. E é importante. E no resumo, quando alguém é uma pessoa de união, gosta de amizade espiritual com Cristo, com o ser dele, a pessoa levanta cedo, porque hoje sabe que o jejum não tem horário para começar, tem? Tem? Tem jejum?
na lei, ele iniciava das 6 da manhã às 6 da tarde, 12 horas no mínimo, segundo a lei. Segundo a graça, o jejum é por meio da fé. Já não tem aquela lei condicional, aquela regra condicional. Agora, o jejum que não se entrega nunca é o jejum da união. Deus, ele dá essa explicação, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Deus falando com Israel: se vocês, no dia que vocês comerem e beberem normalmente e promover paz, ajuda aos necessitados, aos vossos patrícios, na época, eu receberei vossa vida constantemente comendo e bebendo, como se vós estivesse jejuando. Glória a Deus. Quem sabia disso? Não sabia, não? Está no livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos 5 e 6. Por isso que é muito perigoso alguém transmitir algo. Deus está querendo que você faça uma campanha de jejum. Só que ele não sabe explicar que jejum é esse. Se alguém disser para mim, eu digo: olha, mas eu tenho direito de explicar, e quem está transmitindo também tem o direito, para não ser uma informação aventureira. E é o que muitos se vê hoje. Pessoa contradizendo. Irmão, Jesus pode vir hoje. A minha pessoa diz bem assim: Deus está querendo que você faça 3 dias de jejum. Você nunca ouviu isso, não? Isso chama desorientação espiritual. Se ele vai vir hoje, é a mesma coisa. Faça aí 12 dias de campanha para 12 anos, para 12 meses de bênção. Então, durante um ano, Jesus não vai vir. E quem está falando, não está falando a verdade, porque nós não temos esse direito de colocar um espaço que durante aquele espaço que a gente promoveu, Jesus vai vir. Não vai vir. É profecia falsa. E a gente vê muitas dessas coisas todas fora do contexto bíblico. Então, o melhor é estar na presença de Deus, cada dia o seu problema. E Deus continua nos abençoando. Tome a ceia do Senhor na presença, coração livre. Simplesmente assim, para que a condenação não venha a ser motivo de reincidência de maldição. Agora Pedro disse, não é? A salvação é pelo sangue de Cristo e o projeto da salvação é por eleição antes da fundação do mundo. O povo, muitos crentes são simples demais. Às vezes a pessoa solta aí um projeto que a Bíblia diz que é soberba. E a pessoa omisso a soberba, está naquela omissão de pecado, e a pessoa na simplicidade: eu vou fazer para 12 anos de vitória. Não existe isso, irmão João. Você sabe o dia de amanhã? E nem eu. Ninguém sabe. Sabemos no aproximado. Mas veridicamente, quem sabe é o Todo-Poderoso. É Cristo Jesus, o Senhor da glória. Os irmãos analisam como a gente precisa de estar sempre aprendendo doutrina para não manchar o efeito da salvação. Compreenderam ou não? É a tribulação, né? Jesus pode vir agora. Faz 3 dias que eu... Que loucura! Jesus chama essas pessoas de loucura. Já são loucuras. Porque Deus continua abençoando, não já recolheu as ofertas. Já esteve, alguém chegou por último, trouxe a sua oferta, depois coloca na sala ou no local determinado. Vamos já orar a Deus, agradecer por esta palavra. Já irei celebrar a Santa Ceia do Senhor da Glória, através da execução da palavra. E é fácil a doutrina. Tudo que nós fizermos para nós e não para a glória de Deus,
O que é que acontece? É para nós. Lembra lá no fariseu, no publicano lá? O fariseu jejuava para ele, orava para ele, dizimava para ele, porque só quando ele falar, não sou igual a você, um pecador, foi jogado tudo de água abaixo, não é isso? Então nós aprendemos muito bem com a Bíblia, com a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, estamos, meu Deus, te agradecendo por esse momento, Senhor, da ministração da Tua Palavra, Senhor, da glória que nos traz um esclarecimento suficiente para prosseguirmos, meu Deus, debaixo da Tua presença, mas para a Tua glória. Meu Deus, se há necessidade, perdoa o pecado de alguém, as nossas falhas também, meu Deus, porque, Senhor da glória, tudo é resumido em Ti, para a honra e glória do Teu nome, para a glória de Deus. Aleluia e graças a Deus. Amém. A palavra está com o nosso irmão Aurélio. Glórias a Deus. Amém, igreja? Saúde a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Bate palma bem alegre para o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Quem crê que o Espírito Santo de Deus se faz presente, diga amém. Quem crê na tua bênção e na tua vitória, diz glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de todos, meus irmãos. Que palavra abençoada. Que Deus abençoe a vida do nosso pastor Manuel. Deus abençoe a vida da tua esposa, todo o corpo de obreiros, obreiras, membros, pastores, visitantes. Temos visitantes nessa noite? Oh, glória, tem nossa irmã. Glórias a Deus. Tem mais alguém? Aleluia, glórias a Deus. Que bênção. Deus abençoe o Edilson. Glórias a Deus, sua esposa. Está aí também conosco, glórias a Deus, esposa do nosso irmão Valério também. Glórias a Deus, está aqui conosco também o Rafael. Está aqui a nossa irmã também, pela misericórdia de Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Meus irmãos, hoje é o dia do culto da Santa Ceia do Senhor. Amém? Pela misericórdia de Cristo Jesus. Então a ceia, meus irmãos, é ministrada pela misericórdia de Cristo Jesus para os membros da igreja. Amém? Para os irmãos também que ceiam em outras dominações, são de outras dominações, que não venham ficar tristes, porque é o regulamento, glórias a Deus, da igreja. Amém? Pela misericórdia de Cristo Jesus. Então aqui vai ter uma obreira para estar acompanhando o nosso pastor Emanuel, pode ser a irmã Diva, né, pela misericórdia. E do lado dos varão também, glórias a Deus, nosso pastor Ivanildo vai estar acompanhando também aqueles que vão estar tomando Santa Ceia, meus irmãos, pela misericórdia de Cristo Jesus, depois se colocar de pé. Amém? Pela misericórdia de Deus. E vamos ter também uma apresentação de uma criança. Criança se batiza, igreja? Não. Criança é apresentada. Sim ou não? Sim. Pela misericórdia de Cristo Jesus. E ali, pela misericórdia de Cristo Jesus, é a Esther Soares de Oliveira, a filha do glórias a Deus do Edilson. Amém? Vamos continuar orando cada vez mais para Deus continuar derramando da graça de Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, Pastor Aurélio, domingo passado eu tomei Santa Ceia. Posso tomar aqui? Pode. Hoje está tomando Santa Ceia. Amém? Pela misericórdia de Cristo Jesus. Aqueles que se encontram, glórias a Deus, em outras Deus e amores, meus irmãos, glórias a Deus que Senhor, pode estar ceando. Porque a ceia, glórias a Deus, é uma confraternização, sim ou não, meus irmãos? Sim. Pela misericórdia de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, glórias a Deus, estarei passando aqui para o servo do Senhor, vai estar orando. Eu oro, glórias a Deus, e o varão vai fazer o procedimento. Amém? Se coloca de pé. Vamos fazer uma oração pela misericórdia de Cristo Jesus. Amém? Maravilhoso Deus, poderoso e eterno Pai, Senhor querido, amado, Deus santo, Deus vivo, Deus verdadeiro, eis esses pães, Papai querido, amado, Senhor Jesus, a qual o Senhor tem preparado para conosco o teu corpo. Continua, Senhor, pela tua misericórdia, graça e bondade, perdoa nossos pecados, nossas falhas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Transforma, Pai querido, amado, o teu corpo, porque nós somos necessitados, Papai querido, amado, independente de ti. Amém. Vamos louvar o 305. Amém?
Aleluia, meu Deus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto sua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, quem frio transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Diz discípulo a voltar, seus peixes apanhar, mas Jesus o manda outra vez partir. Acordar então, vem no fogo deste pão, e Jesus que os convida a servir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode chamar, eita, meu Senhor Deus. A quem o transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Que sedento se achar, venha Cristo sem pagar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, a quem vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Estarei passando para o servo do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Foi traído, comeu o pão e tendo dado graça, partiu. Verdade, Deus Jesus. discípulos dizendo: tomai e comei. Se eu for profeta por vós, fazer isto em memória de mim. Comamos para a glória de Deus. Eita, Deus. Glória a Jesus. Aleluia, meu Senhor. Santo Deus e Santo Deus. Oh, glória a Deus, Santo Deus a Deus. E o Santo, glorioso, amadestura, baixa, Glória, 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 meu oh, Deus. meu Santo, verdadeiro, Deus e Pai Celestial, em nome do Filho e representando o sangue deles, glória a Deus. que recebemos consagrado a sagrada Amém. Graças ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Vamos louvar o 39, meus irmãos da África Cristã. Amém. Glória a Deus.
Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que ele verteu. Esse sangue lavado com roupas que doam a os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve se tem. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos toca com aquele amor. Esta chaga pureza para o maior pecador. Os que mais salvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, desse sangue lavado, mais algo que a neve se vê. Amém? Glória a Deus por nos amar. Aleluia, aleluia, Esse é o Deus verdadeiro, poderoso, amado, glória a Deus. Quem crê com o Espírito Santo de Deus se faz presente em mim, amém. Quem crê diz glória a Deus. Estarei passando para o servo do Senhor, glória a Deus, poderoso, amado. Amém, igreja? Depois de cear, o Senhor tomou o cálice, deu graças e deu aos discípulos, dizendo: tomai e bebei. Meu sangue foi derramado por vós, o sangue da nova aliança, para resgate e remissão dos pecados de todos. Aleluia, Pai, eleva nós. Tomamos a glória de Deus. Eita, Oh, Jeová. meu Deus, Jesus. Glória a Deus e glória a Jesus. Aleluia. Oh, meu Pai. Aleluia. Deus. Oh, glória a Deus. Esse Esse é o verdadeiro Deus que oh, bendito Glórias a Deus, amém, igreja? Quem se encontra saciado com o sangue do corpo de Cristo Jesus, diga amém. Bate palma bem alegre para o Senhor Jesus, igreja. Glórias a Deus, passa-se mais